Nós hoje vamos trabalhar com confiança. A nossa guerra está declarada e nós vamos continuar combatendo o território do médio cristão, o território da nossa mente que nos faz viver uma vida mediana, uma vida medíocre, uma vida que não vale a pena ser vivida, por mais que você tenha algum tipo de estabilidade ou qualquer coisa assim, não é uma vida que vale a pena ser vivida, porque é uma vida que você sempre vive ela na incerteza, na insegurança. E isso não é nada legal. Bom, estamos na nossa quarta noite seguida de pancada. Eu acredito que está sendo bastante pancada. Coloca aí, está sendo pancada para vocês, tá batendo forte aí nas crenças, nas concepções, nos conceitos de vocês, o que a gente está fazendo, está trazendo aqui para vocês. Isso tudo é algo extremamente poderoso, forte. Nós precisamos se livrar, nós precisamos realmente combater, entrar verdadeiramente de corpo, alma, mente, espírito, com toda a nossa força, com todo o nosso fôlego, entrar em guerra, guerrear, combater essa mentalidade que nos foi passada de geração para geração, nos fazendo acreditar que nós temos que ser e nos contentarmos com aquilo que nós somos. E isso é uma mentira. O ser humano não foi feito para ser alguém medíocre. O ser humano, independente daquilo que você acredita, eu vou falar aquilo que eu acredito, eu e todos nós, você, todo mundo, fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. E o Criador é perfeito, o Criador é criador. E ele nos fez a sua imagem e semelhança, ou seja, ele também nos fez criadores. Criadores. Se você ler lá na Bíblia, no início, primeiro capítulo lá, aonde nós temos a criação do mundo, nós vamos ver que quando Deus, no sétimo dia, ele descansa e diz assim, que Deus descansou para que o homem continuasse a fazer, que o homem continuasse a criar. Então, nós temos essa estrutura criativa, essa estrutura inovadora de fazer as coisas acontecerem. Assim como todo o primeiro capítulo da Bíblia, lá em Gênesis, toda hora diz assim, e Deus disse e foi feito algo, e Deus disse e foi feito outra coisa. Nós temos o poder da criação através do que nós dizemos, através da nossa mensagem, através da nossa história, através da nossa voz. E se você notar, eu desde o primeiro dia estou falando sobre isso, sobre nós podermos acreditarmos, termos convicção de que a nossa voz precisa ser levada, que a nossa voz pode melhorar a vida de outros. E eu espero que a minha voz aqui desse lado esteja já melhorando a sua vida. Nem que seja de uma forma que você acha assim, chato, não melhorou nada, só complicou ainda mais. Porque agora eu estou percebendo um monte de titica que eu tinha na minha cabeça, na minha mente, os meus pensamentos, nas minhas ações. Eu percebi que eu não tenho diversos quesitos que eu necessito para ser uma pessoa exuberante, uma pessoa produtiva realmente,
Produtiva no sentido não que você não seja produtivo, mas produtiva no sentido de produzir riqueza, parar de trabalhar por dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar por você, de você fazer com que as coisas aconteçam, seja em qual área for, não importa a área. Você pode... As áreas são infinitas possibilidades que nós temos. Então, o nosso tema de hoje é confiança. E eu vou começar a trabalhar com vocês, a trazer informações para montar toda uma estrutura para que isso tenha em nós um embasamento, uma estruturação bem sólida, para que você possa não só entender, mas internalizar isso e perceber o quanto você pode, o quanto nós podemos, e nós também temos a habilidade tanto de nos aprisionarmos quanto de nos libertarmos. É uma decisão única, própria nossa. Então, vamos começar com alguns dados para que a gente entenda o tema de hoje. E eu vou começar com dados da criação. Já estava falando aí em Gênesis. Então, vamos começar a entender o seguinte, gente. Há cerca de 3,8 bilhões, olha o que eu estou falando, cerca de 3,8 bilhões de anos, surge a primeira revolução. A primeira revolução surgiu em cerca de 3,8 bilhões de anos, que é a revolução biológica, aonde as estruturas biológicas começam a se formar e aí começa a gerar a vida. Essa foi a primeira revolução que aconteceu, realmente significativa, e a partir daí as coisas começam a acontecer na nossa história. 6 bilhões, olha só, agora nós estamos falando de 3,8 bilhões, nós vamos aqui para em torno de uns 6 bilhões de anos, nós temos o último ancestral, o último ser que nós poderíamos dizer assim, que tem um elo em comum, aonde o homem e os chimpanzés têm ali as suas similitudes. 2,5 bilhões de anos se dá a evolução dos humanos na África. E aí, em 2,5 bilhões de anos, começam a surgir as primeiras ferramentas também de pedra. Em 2 bilhões de anos, os humanos eles se espalham da África e vão para a Eurásia, e aí começa a se dar a evolução de diferentes espécies. Nota, tudo isso está lá atrás, desde a Revolução Biológica. Então, nós temos aí um espectro de bilhões e bilhões de anos. Só que em torno de 500 mil anos, agora a gente já saiu dos bilhões para os mil, começam a surgir os neandertais. E os neandertais eles surgem na Europa e também no Oriente Médio. Charlton, por que está falando de Neandertal? O que tem que ver o homem, o chimpanzé, 3 bilhões de anos atrás, 6 bilhões de anos atrás, revolução biológica? Calma que você já vai entender tudinho, mas é preciso você entender a importância da cronologia. Em 300 mil anos, nós começamos a usar cotidianamente os figos. Olha só que coisa fantástica, começar a usar frutas. Também nessa época, nós começamos a ter o domínio de fazer cotidianamente o uso do fogo também para cozinhar a carne, para cozinhar os alimentos, para processar os alimentos.
E isso dá uma diferenciação na nossa forma de nos alimentar, na forma como nós começamos a evoluir. E em 200 mil anos surge o que nós conhecemos como o Homo sapiens, o Homo sapiens. E esse Homo sapiens, ele surge na África Oriental. E aí, diminuindo ainda mais no tempo, trazendo mais para a atualidade o tempo, em 70 mil anos atrás, olha só, 70 mil anos atrás, nós temos a segunda revolução. A primeira revolução aconteceu há bilhões de anos lá atrás. Mas agora, 70 mil anos, assim, um soprinho daqui para ali, comparado com a primeira revolução. E essa segunda revolução é a revolução cognitiva. Ela surge com isso, com essa revolução cognitiva, o homem começa a aprender a ter uma linguagem funcional. Falei isso já para vocês, aonde começa a se criar o mito, as histórias, a fofoca. E já falei da importância que a fofoca teve e ainda tem nos dias de hoje, para que nós nos mantenhamos como grupo, como coesão de grupo, de tribo. E também, há 70 mil anos atrás, nós temos o começo da história. Aquilo que nós conhecemos como história começou há 70 mil anos atrás. Antes disso, talvez poderíamos denominar como a pré-história. Mas aqui a gente já está falando de nós, o Homo sapiens. E o sapiens, ele nesse período, ele se espalha a partir da África, e nossos ancestrais, eles são todos caçadores-coletores. Olha só, isso é extremamente importante. O ser humano, ele era um caçador, ele caçava suas presas, os animais, para se alimentar, ou ele era coletor, ele colhia frutos, sementes, raízes, ele era um coletor e ele era um caçador. Isso obrigava que o ser humano tivesse um estilo de vida extremamente nômade. Ele não podia se fixar num local e dizer, aqui vai ser o meu lar, a minha casa. Não, porque ele tinha que seguir a trilha dos animais, a migração dos animais, para continuar se alimentando, para continuar existindo. Então, ele era nômade. Um dia ele estava aqui, no outro dia ele podia estar a quilômetros e quilômetros de distância do local onde ele estava no dia anterior. Cerca de 30 mil anos atrás, olha só, isso começou 70 mil anos, mas cerca de 30 mil anos atrás se dá a extinção dos neandertais. Os neandertais simplesmente somem da face da Terra. Não sobra nada, não sobra nenhum titiquinho deles. Eles somem, eles são evaporados da Terra. Provavelmente através do quê? Provavelmente porque eles não tinham uma estrutura tão dinâmica, tão ágil, um pensamento mais estratégico que os Homo sapiens tinham, entraram em conflitos e perderam. Eles poderiam ter mais força, mas diante de um grupo altamente organizado, com melhores armas, com melhores ferramentas, essa espécie humana deixou de existir. E há 13 mil anos atrás, também se dá a última extinção, é extinto o que a gente conhece como Homo florensiense. O Homo florensiense e os sapiens, com isso, com o desaparecimento do florensiense, os sapiens, nós nos tornamos a única espécie humana sobrevivente. Nós sobrepujamos todas as outras
diversas espécies humanas que existiram. E não eram só os neandertais ou os floresienses que existiram. Existiram, talvez, uma centena de outras espécies humanas. Mas nós, os nossos ancestrais, sapiens, sobreviveram a isso tudo. E aqui começa a entrar o tema da confiança. Para que um grupo consiga sobreviver, ele precisa, ou que um indivíduo consiga sobreviver, ele precisa estar junto de um grupo, ele precisa estar junto de pessoas que ele tem afinidades, que têm o mesmo objetivo, a mesma clareza do que querem, para confiar nessas pessoas, assim como quando um soldado vai para a guerra, ele tem que confiar em quem está na direita, na esquerda, quem está dando cobertura, para que ele se mantenha vivo e os outros têm que confiar nele. A estrutura toda de confiança mexe com o nosso resultado. E aqui, com isso, essas extinções das outras espécies humanas, em 12 mil anos, note, a última espécie humana, ela desapareceu há 13 mil anos atrás. 12 mil anos atrás, se dá a terceira revolução, que é a revolução agrícola, a revolução que a gente pode chamar de agropastoril e depois mercantil. E aqui nós temos o quê? Com a revolução, e aqui começa um grande entendimento do porquê nós somos quem nós somos, porque nós fazemos hoje, em 2020, no dia 10 de setembro de 2020, porque nós somos o que somos e fazemos o que fazemos, e temos o que temos, por causa de 12 mil anos atrás. Olha só, parece absurdo, mas não é. Com a Revolução Agrícola, houve o quê? A domesticação das plantas e dos animais, e aí então começam a surgir assentamentos permanentes. Lembra que há 70 mil anos atrás, nós éramos seres, o quê? Caçadores e coletores. Nós éramos nômades, nós não tínhamos assentamentos permanentes, nós não podíamos se dar o luxo de estar num único local, senão nós não sobreviveríamos, nós não teríamos condição de continuar sobrevivendo como espécie, e se nós ficássemos num único lugar, naquele momento, nós teríamos sumido também como espécie, quem sabe hoje nós não existiríamos. Só que aqui começam a surgir os verdadeiros problemas, começam a surgir questões que nos fazem perceber o que verdadeiramente acontece hoje. Com a Revolução Agrícola, nós temos o quê? Nós temos uma biologia programada na nossa estrutura de DNA durante milhares e milhares e milhares de anos. Não estou falando de ano, nem de dezenas de anos, nem de centenas de anos, mas de milhares e milhares de anos. O nosso corpo, a nossa biologia, ela foi programada para uma vida caçador-coletor. Ou seja, muito movimento, muita agilidade, a força, um pensamento estratégico da melhor forma de emboscar a presa para que ela não se tornasse ela o predador em vez da gente, a habilidade de reconhecer os tipos de planta, o que se podia comer, o tipo de planta que era curativa e assim sucessivamente. Nós tínhamos uma dieta muito diferente do que nós temos hoje. Nós necessitávamos de bastante energia, de bastante caloria para as grandes caminhadas, para as grandes distâncias que nós percorríamos, para ter essa força, essa agilidade. E nós, biologicamente,
somos programados para isso. Nós precisamos comer, nós precisamos estar ingerindo, e é por isso que hoje fast food é uma maravilha. Por quê? Porque tem tudo de bom. Tem tudo de bom, tem gordura, tem uma variedade aí, muita caloria. Tudo isso era importante há 12 mil anos atrás, 15 mil anos atrás, 70 mil anos atrás, mas hoje já não é mais. Por quê? Porque há 12 mil anos atrás, a revolução agrícola nos faz pararmos de caminhar. Não faz nós pararmos de trabalhar, mas nos faz parar de caminhar. E aí nós temos o quê? Nós temos hoje um excesso alimentar gorduroso, mas é saboroso, é essencial para uma vida nômade, mas não é nada útil para o homem moderno, que vive em caixas. Nós vivemos em caixa. Agora você está dentro de uma caixa, que é o quarto, a sala onde você está me vendo numa caixa, que é ou na televisão, ou na tela do computador, ou na tela do celular, não importa onde você esteja me ouvindo, tudo na nossa vida gira em torno de caixa. Quando amanhã, se você vai para o trabalho, você vai sair da caixa, vai entrar numa outra caixa que tem rodinhas, que vai te levar até o teu trabalho, que é uma caixa, que muitas vezes você vai entrar numa caixa, num cubículo, numa baia, e vai trabalhar lá, e assim sucessivamente. Nossa vida é uma vida de caixa. E isso faz com que cause obesidade, causa toda uma série de doenças associadas a isso, não é o nosso tema aqui. Tá? Eu também não sou médico para ficar elaborando questões de saúde aqui para vocês hoje. E aí o que acontece? O homem, ele, na verdade, ele não fez a revolução agrícola. Quem fez a revolução agrícola foi o trigo. O trigo domesticou o homem. O trigo tornou o homem escravo da semente. Não foi o homem que domesticou o trigo, que fez o trigo e tudo mais. Não. O trigo fez o homem parar. O trigo fez o homem lavrar. O trigo fez o homem se tornar membro de um assentamento, construir a sua caixa e se apegar à sua caixa, a ter que trabalhar duro todos os dias, de uma forma que ele não estava acostumado. Agora, aonde antes ele andava ereto, agora ele tem que andar curvado. E isso prejudica a coluna, prejudica os joelhos, prejudica o pescoço, prejudica a cabeça, os ombros, e tudo mais. E aí nós temos vários problemas decorrentes hoje de uma domesticação que o trigo fez nos nossos ancestrais. As pessoas, elas se tornaram verdadeiros escravos da agricultura. Por quê? Porque antes eles tinham uma variedade imensa do que comer. Eles caçavam, eles andavam, eles caminhavam, eles colhiam frutos, folhagens, raízes. Eles tinham uma variedade nutritiva muito superior ao que o homem da revolução, da terceira revolução, que é a revolução agrícola, o tinha. Porque agora, o que começou a acontecer? Pensa bem, se eu sou nômade, o que acontece? Eu não vou ter muitos filhos. Por quê? Porque ter muito filho faz com que eu tenha que caçar muito mais para prover alimentos. E eu sei que não é tão fácil sustentar um grande grupo. Então, os grupos eram pequenos. As mulheres davam luz a crianças a cada 4, 5 anos. Elas passavam 3, 4 anos amamentando a criança, porque daí ela não ficava fértil. Existiam, e provavelmente os pesquisadores acreditam que existiam certos tabus, que enquanto a mulher estava amamentando, os homens tinham um refreamento sexual,
Então, isso dava com que, de 4, 5 anos, a criança, então, já tinha mais mobilidade, era mais fácil de você deslocar. A criança amamentada no peito da mãe tinha mais saúde, era menos propícia a adoecer, e depois, então, tinha uma dieta extremamente nutritiva. Com a domesticação, vamos dizer assim, do trigo, o homem começou a comer pior. Por quê? Porque o trigo, primeiramente, ele não pode ser comido cru, ele tem que ser processado, que dá mais trabalho ainda. Segundo, ele é muito pobre em nutrientes, em vitaminas e tudo mais que o ser humano precisa. Então, o homem começou a ter uma desnutrição. Como ele estava parado no lugar, e ele começa a plantar para quê? Olha só, intenção. Meu pai já dizia que de boas intenções o inferno está cheio. Olha só, com a intenção de dar mais comida para a família, o homem para e estabelece assentamento. E ali ele lavra a terra, ele trabalha duro todos os dias, de manhã cedinho até a noite, lavrando, criando irrigação, cavando canais, combatendo insetos, ervas daninhas, semeando, irrigando, cuidando de predadores, de animais que poderiam ir lá e comer parte da plantação, fazendo muros, muralhas, cercas, para dizer essa terra é minha, e assim sucessivamente. E o homem, com a sua casa, não tem mais preocupação de percorrer grandes distâncias. A mulher começa a amamentar menos o filho, porque ela descobre que ele pode comer um mingauzinho. Esse mingauzinho não é nutritivo, as crianças ficam mais frágeis, e aí o ser humano entra numa grande armadilha. As crianças começam a ter mortalidade muito superior. As crianças morriam muito mais por causa de desnutrição, não por causa de falta de comida. Olha só que absurdo, não era falta de comida, era falta de nutrientes, que deixava elas mais suscetíveis a doenças, a enfermidades. Com as crianças não amamentando, as mulheres começaram a ter mais filhos, às vezes um filho por ano. E aí o que aconteceu com aquele pequeno grupo? Ele começou a expandir, ficar maior, e o ser humano começou a ter que trabalhar mais, porque agora, e aqui está a armadilha, ele queria dar sustento para a família, e então ele trabalhando na agricultura, ele teria mais comida, só que agora a família dele dobra, triplica, quadruplica de tamanho, e ele tem que trabalhar muito mais para ter comida na mesa, para não faltar. E aí ele começa a ter uma série de preocupações, que são preocupações até hoje nossas, de ansiedade, de pensar no futuro, de estar ansioso. Será que vai chover na época certa? Será que não vai dar enchente para estragar toda a lavoura? Será que vai chover muito forte e aí vai lavar a semente da terra? Será que vai dar seca? Será que a minha plantação está bonita e um outro grupo de seres humanos venha e queira tomar as minhas terras e matar os meus entes queridos, ou eu luto e posso acabar morrendo e toda a minha família junto, ou eu junto os meus trapos e fujo, fico sem terra, fico sem eira, nem nada, não tenho mais nada. O que fazer? Então, tudo isso era preocupação. E as pessoas, elas foram incapazes de compreender todas as circunstâncias, como há 12 mil anos atrás, aonde eu tomo a decisão de parar de ser nômade e eu vou cultivar o solo para ter alimento para minha família, mas aí a minha família dobra de tamanho
e aí eu tenho que trabalhar mais, e aí eu já não posso mais dar o luxo de mudar isso. A gente não tem mais como voltar atrás, a armadilha é acionada e a busca de uma vida mais fácil resulta em muitas dificuldades. E isso acontece conosco até hoje. Olha só, quer ver como acontece até hoje? Quer ver como isso já aconteceu com você e quem sabe esteja acontecendo hoje com você? O que acontece na modernidade? Nós nascemos numa família que mora num assentamento, num bairro, dentro de uma cidade, de um estado, de um país. Nós, conforme vamos crescendo, nós temos que começar a estudar, e aí a gente vai para a faculdade, se forma, tem uma profissão, e aí nós vamos arrumar um emprego numa empresa, com a expectativa de que lá pelos 35 anos de idade, 38 anos de idade, nós vamos estar livre para poder fazer o que a gente quer, para a gente dizer assim, chega de trabalho, agora eu vou curtir a vida. Só que aí, quando você chega aos 35 anos de idade, você tem hipoteca para pagar, você tem lá a prestação da sua casa, do seu carro, você casou, você tem filhos, e aí você precisa se preocupar com a educação dos filhos. Como você mora num lugar mais elaborado, você precisa ter 2 carros para a família. Um carro já não basta mais. E aí você tem mais despesas com isso. E aí você não pode não se dar o luxo de você tomar um bom vinho. E também você precisa tirar férias, que são férias caras no exterior. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que redobrar o esforço e continua como um escravo. Você tem que continuar batendo ponto, você tem que continuar se sujeitando àquele salário, você tem que continuar sendo a média, você tem que continuar sendo o medíocre, porque você pensou que com 35 anos de idade, com o estudo, com a formação que você tinha, num bom emprego, você ia ter a liberdade que você descobre que as tuas más decisões tiveram consequências e agora você está preso na armadilha, que você não tem como sair. Você tem filhos, você tem a prestação do apartamento, da casa, do carro, você tem que ter o teu conforto, você tem que ter o seu lazer, e aí você tem que trabalhar ainda mais, e de repente, além do seu trabalho, você tem que arrumar um biquinho extra para poder continuar a tua subsistência. E uma das poucas leis que são férreas da história é que os luxos tendem a se tornar necessidades e a gerar novas obrigações. Uma vez que uma pessoa se acostuma a um certo luxo, elas dão como garantido aquele luxo e elas passam a contar com ele. E aí elas acabam por chegar a um ponto em que elas não podem mais viver sem aquele luxo. Elas acabam num ponto que não podem mais viver sem. Veja isso. Vamos pegar aqui o exemplo de escrever cartas versus os e-mails. O que acontecia? Antigamente, quando nós não tínhamos a tecnologia, os e-mails, nós escrevíamos uma carta quando nós realmente tínhamos necessidade de falar algo importante para alguém. E aí nós cuidávamos quais palavras escrever, porque o papel não era tão farto assim. E aí nós escrevíamos com cuidado, palavra por palavra, muito bem pensada. Nós pensávamos no que nós estávamos escrevendo, para que o outro lado, quando recebesse a carta, entendesse plenamente. E aí nós, quem sabe, num mês,
tivéssemos ali 5, 10 cartas que nós recebêssemos, quando você era uma pessoa, assim, vamos já dizer, muito benquista, muito bem relacionada. Porque senão, quem sabe, você recebesse uma a cada ano. Hoje, o que acontece? Hoje, com o advento da tecnologia, dos e-mails, você vai dormir hoje, quando você acorda, tem 200, 300, 800 e-mails na sua caixa de entrada. E isso causa o quê? Você tem mais ansiedade, mais agitação. Mas nós criamos, o e-mail foi criado para nos dar o quê? Agilidade, para nos desestressar, para que nós não tivéssemos muita agitação. Só que o que nós estamos tendo? A antítese disso. A tecnologia nos deixou mais ansiosos, mais agitados. Há 500 anos atrás, eu não estou mais falando de milhares de anos atrás. Há 500 anos atrás, nós temos aquilo que nós chamamos da quarta revolução, que foi a revolução científica. A humanidade, há 500 anos atrás, ela admite a sua ignorância. O nosso planeta, ele se torna um só palco histórico e se dá a ascensão do capitalismo. Nós começamos agora a valorizar dinheiro, pessoas que têm posses. 200 anos atrás, nós temos a quinta revolução, a revolução industrial. Aqui, a família e a comunidade, elas são substituídas pelo Estado e pelo mercado. A nossa vida com a revolução industrial começou a mudar drasticamente do que era a nossa vida há 12 mil anos atrás com a agricultura. Há 141 anos atrás, nós temos a sexta revolução, que é a revolução psicológica, aonde nós começamos a entender que o homem não é só uma máquina, só um corpo. Ele tem uma estrutura de pensamento, uma estrutura psicológica, ele tem anseios. E nós começamos a estudar, analisar esses anseios. O que a nossa psicologia pode nos trazer? E isso foi uma grande revolução. Nós temos e fazemos e entendemos muitas coisas graças a isso hoje, a respeito do ser humano, a respeito da motivação, de estruturas de caráter, como o tema de hoje, coragem. Há 40 anos atrás, nós temos a nossa sétima revolução. Há 40 anos atrás, acontece a revolução da informação. E graças a essa revolução, começou há 40 anos atrás, hoje nós estamos aqui. Eu, no meu escritório, na minha casa, na cidade de Londrina, no estado do Paraná, no Brasil, podendo atingir o mundo inteiro, em qualquer lugar que tenha eletricidade e acesso a uma rede de internet. As pessoas, então, podem obter conhecimento muito mais rápido. Essa revolução, ela nos tornou aptos a acessar informações rapidamente. O que antes nós tínhamos que esperar amanhecer, abrir a biblioteca, ir até a biblioteca, pegar uma Barça, ir no índice dela, buscar aquele termo que nós queríamos pesquisar, anotar, trazer para casa, fazer o nosso estudo para elaborar nossas ideias, apresentar o trabalho. Hoje, num clicar de dedos, em segundos, nós temos acesso aí a milhares e milhares e milhares de artigos em tempo, muitas vezes, real. Algo que foi publicado há 1 minuto atrás já vai estar disponível para você. Há 30 anos atrás, nós temos a oitava revolução, que é a revolução do genoma humano. Aqui o homem começa a entender como o nosso DNA, como a nossa estrutura, analisar. Ele consegue agora aqui ter mais agilidade para criar medicamentos novos, entender por que nós temos determinadas doenças e por aí vai. E há 19 anos atrás, nós temos o que eu creio ser
a nona revolução, a última que aconteceu até então, que é a revolução biônica, aonde o ser humano começa a retirar partes dele, ou porque ele não tem, ou porque tem aí algum problema que precisa ter uma amputação, alguma coisa, e ele insere um mecanismo biônico nele. E daqui a alguns anos, essas tecnologias de entender essas últimas revoluções, entender a estrutura psicológica, mental, neurológica, entender a informação de como as máquinas, os sistemas funcionam, da questão do genoma humano, da biônica, nós vamos ser seres humanos totalmente diferentes do que nós somos hoje. Pode escrever isso. E nós vamos ter uma vida muito mais longa. E mais uma vez nós vamos ser presos numa armadilha. Assim como o homem caçador, coletor, deixou de existir a partir do momento que houve a revolução agrícola, e ele não deixou de existir automaticamente. Foram anos e anos e anos e anos até ele deixar de existir. Mas ele não tinha mais escolha. Ou ele se adaptava àquela nova realidade, ou ele ia ser varrido da face da terra. Por quê? Porque ele não podia atacar aqueles vilarejos que agora tinham muralhas, tinham guardas, tinham soldados preparados, tinham proteção, tinham grupos muito maiores, grupos familiares muito maiores, eles não iam dar conta de entrar e saquear, eles iam ser dizimados. Nós, talvez, como espécie Homo sapiens, como nós somos hoje, talvez aqui, não há 10 anos, mas talvez aqui há 100 anos, nós vamos ter que tomar uma escolha. Nos tornarmos também um ciborgue ou deixarmos de existir como espécie Homo sapiens, como nós conhecemos hoje. Isso é muito bem possível. Por quê? Porque a nossa decisão, olha só, as nossas decisões trazem consequências. E as nossas decisões hoje não são diferentes dos homens caçadores, coletores, quando eles começaram a querer sustento para a família. Hoje nós queremos o quê? Mais saúde, nós queremos viver mais, viver melhor, ter mais conforto, mais segurança. E cada decisão que nós tomamos traz consequências que nos prende numa armadilha que não tem mais como voltar. Lembra como era bom os tempos quando você era criança e você podia sair na rua e brincar com seus amigos de polícia e ladrão, de pique-esconde, de uma série de brincadeiras, e nós ficávamos na rua até, às vezes, 11 horas da noite, meia-noite, 1, 2 da manhã, e não tinha perigo nenhum de crianças de 6, 7, 8, 10 anos de idade estarem na rua porque era seguro. Hoje não tem mais como você pegar e fazer com que teu filho... tem muito pai, muita mãe, que um filho tem 8, 9 anos de idade, não deixa ele atravessar a rua e ir no mercado, comprar alguma coisa, um pão, pegar um biscoito, uma margarina, um queijo. Eu me lembro que com 6 anos de idade, eu saía de casa com um dinheirinho na mão, ou às vezes com a cadernetinha na mão, e ia no armazém, e eu comprava o pão, o queijo, o salame, e levava para casa. E aí o dono lá do armazém anotava na caderneta, e meu pai, todo o final do mês, ia lá e pagava. Aonde você compra na caderneta hoje? Aonde que as pessoas confiam hoje num outro ser humano para dizer assim, não, o que tu quer? Eu quero 10 pãezinhos, tá ok? Dia 10/9/2020 comprou 10 pãezinhos. Aonde que você confia? Que aqui 30 dias eu vou lá pagar todos os pãezinhos que eu comprei no mês. Agora, note o seguinte, gente.
E aqui começa a surgir uma coisa bem interessante. Olha esses números. 3,8 bilhões de anos atrás. 70 mil anos atrás. 12 mil anos atrás. 500 anos atrás. 200 anos atrás. 141 anos atrás. 40 anos atrás. 30 anos atrás. 19 anos atrás. O que tem em comum isso? Qual é o padrão aqui? Escreva aí para mim, me diz, qual é o padrão disso? Que padrão você tira disso? De 3,8 bi para 19 anos. Note, as revoluções estão acontecendo cada vez mais rápido. O que antes demorou 3,8 bilhões de anos para acontecer a próxima revolução, que aconteceu há 70 mil anos atrás, e dela para a seguinte demorou mais de 50, para ser exato, 58 mil anos. E aí depois passou para... Nós fomos para 500, de 500 para 200, de 200 para 141, de 141 para 40, de 40 para 30, de 30 para 19. Eu já vivi 3 revoluções dessas na minha existência, e muitos de vocês que têm mais de 40 anos viveram também elas. Numa única existência, aonde antes precisavam-se de gerações e gerações para passar por mudanças. A história da armadilha do luxo, gente, ela nos traz uma lição importante. A busca da humanidade por uma vida mais fácil sempre desencadeia forças imensas de mudança que transformarão o mundo de uma maneira que ninguém jamais imaginou ou desejou. Ninguém planejou a revolução agrícola ou quis que os humanos dependessem do cultivo de cereais. Uma série de decisões triviais que quase sempre tinha por objetivo alimentar algumas bocas e obter algum pouco de segurança, teve o efeito cumulativo de forçar os antigos caçadores-coletores a passarem seus dias carregando balde de água sobre um sol abrasador. Nós temos que estar à frente, gente. A antecipação é extremamente importante. Nós temos que aprender com a história, para que, entendendo que as nossas decisões trazem consequências. Olha o outro dado que eu tenho aqui para vocês. Expectativa de vida brasileira, dados brasileiros, não é dado americano, europeu, nem nada. Dado brasileiro. Em 1800, a nossa expectativa de vida era de 32 anos. Em 1900, era de 33,7 anos. 33 anos e 7 meses. Nota que em 100 anos, em um século, pouco mudou. Em 2014, que é quando nós temos o nosso último censo, nós chegamos à expectativa de vida de 75,4 anos. Uma mudança muito significativa. Muito significativa. Em pouco mais de um século. Nós saímos de 33 para 75. E o número de pessoas com mais de 100 anos de idade, de 100 anos ou mais, aqui no nosso país, já somavam 13.865 pessoas lá no ano de 1991. No ano 2000, 10 anos depois, nós passamos de 13,8 mil pessoas para 24 mil
576 pessoas. Ou seja, nós tivemos um incremento, um aumento de 77% nas pessoas que estão vivendo de 100 anos a mais. Charlton, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver comigo? Meu querido, minha querida, se você não está entendendo, eu vou te explicar. Eu vou chacoalhar aqui. Primeiro, as revoluções, os impactos da sociedade estão cada vez mais rápidos. O ser humano está vivendo cada vez mais. As doenças, quando acontecem, e a partir de agora vão começar a acontecer com mais frequência, pode ter certeza, vão ter um impacto mundial. Como está acontecendo hoje. Você, vivendo muito mais, se você não se preocupar com o amanhã, se você não aprendeu com as pessoas que foram domesticadas pela semente, de ter um planejamento do futuro, porque senão não vai ter como subsistir, não vai ter alimento, não vai ter conforto, vai poder perder o emprego, não ter um ganho, depender da miséria do governo, você está perdido, porque você continua vivendo no meio cristão. Você tem que sair desse território, não pelo Charlton, por você, pelo teu filho, tua filha que está aí de repente do teu lado, teu marido, a tua esposa, teus pais. Você vai viver muito mais. E pasmem, a velhice exige muito mais da gente financeiramente. Por quê? Porque a gente tem uma estrutura biológica de caçador-coletor, mas um comportamento alimentar de um domador de semente. Nós se alimentamos mal, nós nos nutrimos mal, e isso nos torna mais suscetíveis a doenças, a vírus, a bactérias. E a gente fica enfermo, tem diversos males, e conforme vem chegando a idade cobra. E aí nós precisamos de melhores médicos, que são caros, de medicação, que é cara. E a nossa receita cai. Eu me lembro, meu pai sempre trabalhou e pagava para se aposentar com 10 salários mínimos. E quando ele se aposentou, ele teve que se aposentar com 1 salário mínimo. Como é que uma pessoa idosa, fora da área produtiva, consegue viver com 1 salário mínimo? É a realidade isso. De milhares e milhares de pessoas que vivem na mediocridade, que vivem domesticadas por um diploma, para ter uma profissão, para trabalhar numa boa empresa, para passar num concurso público e para ganhar lá seus 20, 30 mil reais. Bendito seja Deus nas alturas. 20 mil reais. E aí vai morar num lugar de quem mora, que ganha 20 mil reais. Vai ter o apartamento de quem ganha 20 mil reais. Vai pagar a prestação daquele apartamento. Vai ter um carro de luxo e vai pagar a parcela daquele carro de luxo. Vai ter que se vestir melhor. Vai querer sair em lugares melhores. E aí, aqueles 20 mil reais é a mesma coisa que alguém que ganha 2 mil reais. Não faz diferença. Só mudou o status. Mas vive pendurado em dívidas, vive pendurado em carnê das Casas Bahia, vive pensando que vai ganhar no prêmio da Loteria Federal da virada, e aí ele vai ficar milionário, e aí tudo bem, de repente até ganha. E sabe o que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu com todos, olha, vou frisar, todos e todos ganhadores de prêmios da loteria, da Mega Sena, da sei lá eu o que tem de jogos aí, ganhadores de Big Brother que ganharam 1 milhão e se tornaram milionários de um dia para o outro. Em menos de um ano, você não vai ter nada
e como muitos desses milionários que aconteceu do dia para a noite ficaram piores do que antes deles terem ganhado o prêmio milionário. Por quê? Porque você não tem a mentalidade, porque você não sabe como gerir dinheiro, você não sabe como fazer bons investimentos, você nunca estudou sobre como avaliar um imóvel, de como colocar o seu dinheiro na bolsa de valores e fazer teu dinheiro crescer, de como comprar um negócio, de como gerenciar um negócio. Assim como muitas pessoas que eu conheço, quando tiveram, anos atrás, os planos de PDV, de demissão voluntária, pessoas que trabalhavam no Banco do Brasil e tinham uma vida top na cidade, ganhavam os melhores salários, e aí pegaram lá 200 mil reais na época, um dinheirão, e achava porque ele era caixa e todo dia ele contava dinheiro, ele sabia lidar com dinheiro, e aí eles montaram negócios e em pouco tempo eles simplesmente estavam falidos. Eles não tinham mais dinheiro algum e não tinham mais o trabalho, o emprego deles. E aí é tarde, meu querido, minha querida. Depois não adianta, não tem o que fazer. Se foi, acabou, Zé Fini. Você precisa ter confiança naquilo que você está fazendo. Você precisa confiar que a única maneira de você realmente ir longe hoje é estar junto de pessoas que pensam como você. Porque você, já falei isso e vou repetir, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, para de conviver com pessoas que pensam pobremente, pessoas que pensam mediocremente, pessoas que acham que a vida, nada contra o funcionário público. Não tô querendo falar mal do funcionário público. Eu acho que tem muito funcionário público que é vagabundo, e é mesmo, e tem muito funcionário público que trabalha duro, é dedicado, e que ganha uma miséria pelo que faz, enquanto aqueles vagabundos ganham, muitas vezes, os melhores salários. Nada contra. Eu sou contra a mediocridade. Mas você achar que você vai prosperar por você ter estabilidade de emprego, esquece, meu querido. Porque assim como há alguns anos atrás você achava que com seus 55 anos, depois 60 anos, 65 anos, você ia se aposentar, ia viver a vida confortável, não é diferente de quando alguém começa a trabalhar e acha que com seus 30, 35, 40 anos de idade vai estar livre. Não, vai estar mais aprisionado ainda, porque entrou na armadilha. Você tem que se tornar empreendedor. Ninguém fica rico trabalhando para outro. Você fica rico fazendo pessoas trabalhar para você. Todas as grandes fortunas que existem no mundo são por causa que as pessoas criaram negócios e fizeram e deram, e graças a Deus a elas, deram trabalho para multidões de outras pessoas que precisavam daquele trabalho, porque tiveram coragem, confiança, coragem de fazer, de arriscar. Então, se você, pessoal, se você não está mais contente com a vida que você está tendo, que você acha que, assim, da onde virá, como diz o Salmo, o rei Davi diz assim, da onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Eterno, Criador do céu e da terra. Gente, o teu socorro chegou. Se você ainda não está inscrito no meu canal aqui do YouTube, se inscreve. Clica ali no sininho. Hoje, quinta-feira, entrou vídeo novo. Você viu? Não viu? Vai lá, assista. Vale a pena. Toda terça e toda quinta-feira entra vídeo novo. Se você ainda não é inscrito no meu canal do Instagram, também se inscreve lá e me acompanhe. Todo dia eu posto material
2 vezes por semana ou mais, eu também coloco alguns vídeos lá. Então, me acompanha. Fica comigo, que você vai estar numa boa companhia. Lembra, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Com quem você está convivendo? Quem você está acompanhando no YouTube, no Instagram? São pessoas que te engrandecem, que te levam para frente, que te dão conhecimento? Ou você está seguindo besteiros? Vem para cá. Beijo no coração.